A nossa próxima tarefa seria desenvolver o front-end dessas anotações, mas eu já tomei a dianteira e já desenvolvi esse front-end porque a gente já trabalhou bastante com CSS ao longo da série e como seria um conteúdo bem parecido com o que a gente já tinha trabalhado, eu decidi pular essa parte e focar em como a gente vai implementar o JavaScript dessa anotação. O que nós temos que implementar? Quando o usuário clicar nesses botões aqui, ele tem que abrir uma modal exclusiva de cada anotação. Então vão ter 3 modais nesse caso aqui. Dependendo da quantidade de anotações que tem cadastradas no banco de dados, pode ter diversas modais. Então deixa eu só dar um resumo no que foi feito até agora. Antes eu estava renderizando um parágrafo nesse ponto aqui e agora nós estamos renderizando um componente. Então esse componente eu fiz a criação dele. Vamos abrir ele para ver o que está acontecendo aqui dentro. Basicamente tem a estrutura HTML dele. Aqui embaixo tem um botão, aqui tem os itens. Esses itens eles estão cadastrados de forma fixa, mas a ideia é eles virem de forma dinâmica com base no que está cadastrado no banco de dados. Se vocês olharem aqui em cima, eu estou fazendo a importação num arquivo CSS, que é o CSS respectivo a esse componente. Eu deixei ele separado, porque esse componente ele é mais complexo do que os outros componentes da nossa aplicação, então envolveria um código CSS um pouquinho mais robusto. E deixando separado, a gente facilita as futuras modificações desse componente. Quem bater o olho vai entender com mais facilidade o que está acontecendo aqui. Se vocês olharem bem, ao invés de utilizar a diretiva push, nós estamos colocando a diretiva push once, porque esse componente task ele é renderizado, pelo menos no nosso caso aqui, 3 vezes. Então teria 3 importações de link aqui, não seria necessário. Seria necessário importar o CSS apenas uma vez, então nós colocamos aqui o push once para não ter esse tipo de problema. Mas chega de enrolação, vamos desenvolver o conteúdo da aula de hoje, que é desenvolver a parte do JavaScript. Primeiramente, nós vamos ter que capturar quando o usuário clica nesses botões aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, vamos pegar essa modal e vamos jogar lá para o nosso componente task. Cada task vai ter uma modal respectiva a ela. Por quê? A gente já vai entender na prática. Só vamos alterar aqui o título, vai ser adicionar item. E aqui embaixo vai ser criar novo item. E nós vamos ter que fazer algumas modificações, como por exemplo nesse formulário, que são os dados que são enviados para o back-end para cadastrar no banco de dados. Ao invés de title, nós temos o campo content. Vamos alterar ele em todos os pontos, inclusive aqui em cima. E aqui no placeholder eu vou colocar como item, porque fica mais fácil para o usuário entender o que seria isso. Se nós olharmos no banco de dados, nós temos aqui a tabela Task Items, já está aberta inclusive, e nós vamos estar mandando esse content, mas a gente tem que mandar outras informações além disso, como por exemplo o Task ID e o isMarket. O isMarket ele vai vir sempre como desmarcado no momento que a gente faz o cadastro. Então a gente não precisa mandar essa informação, mas o Task ID a gente tem que mandar. Como é que a gente pode saber qual que é o Task ID? Vamos voltar aqui para o dashboard. A gente está mandando essa informação no atributo ID do nosso componente. Então, se nós olharmos aqui em cima, a gente tem essa informação exatamente nesse ponto aqui. Inclusive, nós nem estamos fazendo nada com esse atributo, com essa informação. Agora, nós vamos estar criando um input type hidden, que ele vai servir apenas para mandar para o back-end essa informação. E como ele está com o type hidden, ele não vai aparecer na interface para o usuário. Ele vai ser um campo escondido que ele vai ser utilizado apenas pelo back-end. O name dele nós vamos colocar o Task ID, exatamente o que tem lá no banco de dados, e o valor vai ser a informação do ID. E agora sim, se nós examinarmos a nossa aplicação aqui no inspecionar elemento, deixa eu abrir aqui o HTML, dentro de DashPG, Box Tasks, vai ter aqui a nossa modal. Então vai ter 3 modais, cada task tem uma modal. Inclusive vocês podem ver que tem um atributo DataTaskID com a informação dos IDs da TaskPy. E a Box Modal, se a gente abrir o form, ela vai ter essa informação também dentro do Input Type Hidden, ele tem a mesma informação do ID. Perfeito, podemos fechar aqui o inspecionar elemento.
E agora nós vamos ter que fazer a abertura dessa modal. E para isso nós vamos precisar utilizar o JavaScript, que vai ser um JavaScript bem semelhante ao que a gente fez no dashboard.blade. Inclusive, eu vou copiar esse trecho. A única coisa que a gente tem que fazer de diferente é colocar o push once, porque senão, novamente, ele vai importar 3 arquivos scripts e a gente quer que ele faça apenas uma importação desses scripts. Então, a gente coloca o once aqui para ele importar uma única vez. Não é necessário ter 3 scripts com a mesma coisa. É como se tivesse feito isso aqui, ó. Isso aí iria consumir mais recursos de processamento. Então vamos comentar aqui. E a primeira coisa que nós temos que fazer é capturar esse botão de adicionar item. Existem 3 botões no nosso cenário. Então nós vamos utilizar a informação da classe para fazer essa captura. Vai ser o btn add items, ou melhor, btns, porque vai ser mais de um, vai ser 3 no caso. E aqui, ao invés de utilizar o get element by id, nós vamos utilizar o query selector all. Ele vai pegar com base na classe, por isso nós vamos colocar o ponto e o nome da classe. Se fosse id, nós colocávamos o jogo da velha. Vamos dar um console.log para ver se está pegando certinho os nossos botões. Abro aqui o inspecionar elemento novamente, dou um refresh, abro o console e ele está trazendo aqui uma coleção, um array com os 3 botões. Se vocês colocarem o mouse em cima desses botões, vocês podem ver que ele seleciona o respectivo botão correspondente a cada task. Nós vamos ter que acrescentar um evento de clique em cada um desses botões. Ou seja, se houver um clique nesse botão, ele vai ter que fazer uma determinada ação. Então, exatamente bem parecido com o que a gente fez aqui embaixo. Só que agora nós temos um cenário um pouquinho diferente, porque nós temos uma coleção de elementos, que é esse elemento aqui. Então, nós vamos ter que percorrer cada elemento. Então, nós vamos utilizar o for each para fazer isso. E aqui dentro nós vamos ter cada elemento. btn add each. E podemos copiar esse trecho aqui. E vamos jogar aqui em cima. Descomentar. E nós vamos percorrer cada botão e adicionar um evento de clique para ele, onde ele vai fazer o quê? Ele vai apenas adicionar na modal a classe opened. Só que, novamente, agora vão ter 3 modais, dependendo da quantidade de anotações. Então, simplesmente fazer isso aqui não vai funcionar. Como é que nós vamos capturar a respectiva modal correspondente a essa task? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ter que colocar um atributo para a modal para conseguir identificar com mais facilidade qual modal a gente quer abrir. E qual atributo nós vamos usar? Nós vamos usar esse atributo aqui. Então vamos abrir aqui o componente modal e vamos acrescentar esse atributo, só que ao invés de id aqui eu vou colocar task id e ele pode vir vazio, porque esse componente modal ele é chamado por outras partes da nossa aplicação e não vai existir essa informação do task id, ela vai existir apenas no componente task. Vamos mandar esse task id. Basicamente ele vai receber o id da task.py. Agora, se nós examinarmos os nossos elementos, a gente pode ver com mais facilidade o id da task ele não está trazendo aqui. Vamos ver por quê. Estou olhando a task errada. Aqui dentro de dash pg, box tasks, agora sim, nós conseguimos identificar de qual task pertence cada modal. E essa informação vai ser bem importante para a gente identificar lá no CSS, não, no JavaScript, qual modal a gente tem que abrir. Então a gente tem o elemento btn add id selecionado, né? Com esse elemento btn add id, se a gente pegar o pai desse elemento, que é a div task, a gente tem a informação de qual task id está sendo aberta ou está sendo clicada. Com essa informação em mãos, a gente vai ter a informação necessária para abrir essa modal aqui. Vamos ver isso aí na prática, porque falando fica bem complicado de entender. Apesar de ser um conteúdo simples, ele é um pouco difícil de entender. Então vamos primeiro pegar a informação do task id, que ele vai ser... Nós vamos pegar ele com base no elemento botão e vamos pegar o pai desse botão, então parent node,
E como é que a gente faz para pegar o Data Task ID? O JavaScript já tem a função dataset, que ele já faz isso automaticamente. E a gente só bota aqui o Data Task ID, só que assim não vai funcionar. Então a gente pode deixar oculto esse data e pegar só o Task ID com base no Camel Case. O JavaScript ele vai conseguir entender que nós queremos pegar o Data Task ID. E vamos dar um console.log para ver se ele já está pegando. Task ID. Vamos abrir um inspecionar elemento novamente. Acho que eu vou deixar ele aberto a partir de agora para não ter que abrir ele toda hora. Vou deixar ele aqui. Clico no botão. Ele está trazendo o ID 1. Se eu clicar no botão da Task 2, está trazendo o ID 2. Enfim, já está trazendo certo. E agora nós vamos querer abrir a modal que tem esse ID. Então o que nós temos que fazer? Vamos criar aqui um const modal. E nós vamos pegar todo o nosso documento e pegar apenas, então vou colocar aqui query selector, porque a gente vai pegar apenas um elemento, então por isso que eu não botei o all. Nós vamos pegar apenas o elemento que tem o data task ID, que seja igual ao que tiver aqui. Como a gente vai ter que botar uma variável aqui, eu vou fazer uma modificação. Então vamos colocar esse tipo de aspas, que agora eu esqueci o nome de qual o nome dessa aspas aqui. E vamos colocar aqui uma variável chaves, e aí sim nós podemos colocar uma variável aqui dentro. Só que tem um problema. Existe mais de um elemento que tem esse data task ID, como por exemplo, nós estamos usando ele aqui em cima e também nós estamos utilizando ele dentro desse nosso componente modal. Então o JavaScript ele vai identificar que tem vários elementos que estão usando esse atributo. Então vamos fazer uma pequena modificação. Aqui nessa div vamos remover e deixar apenas o data ID. E aqui no JavaScript, ao invés de pegar o task ID, nós vamos pegar apenas o ID, que seria o data ID, mas como o data a gente não precisa informar, por causa do dataset, a gente coloca apenas o ID. Agora só vai existir um elemento que tem o data task ID exatamente igual a esse aqui. Consequentemente, ele vai abrir apenas a modal que eu quero. Vamos fazer essa conferência rodando o console.log novamente. Vai ser o último console.log que eu vou fazer, mas é um hábito que é interessante vocês terem de fazer esse debug se a gente está fazendo certo essa seleção. É um hábito que eu tenho para conferir se está tudo certo. Vamos clicar no botão aqui da primeira task e ele está dando erro. Data Task ID não é válido. Vamos ver o que a gente errou aqui. Talvez eu esqueci de colocar a aspa simples aqui. Vamos fazer o mesmo teste novamente. Clico no botão, está pegando nulo. Vamos abrir a modal, vamos ver se a gente errou alguma coisa lá. Tá, Data Task ID, teoricamente está certo. Ele recebe o Task ID, a gente está mandando esse Task ID com a informação do ID. O que está errado aqui? Deixa eu pensar. Será que o Task ID não está vindo certo? Vamos dar um console.log, ó, novamente. Vou precisar rodar o console.log. Então não tem como fugir muito disso. Clico aqui, ele está pegando 1. Então está certo. Se eu clicar aqui embaixo, ele pega o 2, tá? Isso aqui está certo, não tem por que dar erro aqui. Ele está dando erro aqui nessa seleção. Tem alguma coisa aqui que eu não estou identificando. Ah, aqui, ó. A aspa simples eu coloquei no lugar errado. Vamos colocar para cá. E vamos fazer o mesmo teste novamente. Tomara que seja isso. Clico aqui. Agora sim ele está pegando a modal correta. Clico no botão 2. Ele está pegando a segunda modal. Perfeito. Vamos ver o que nós temos que fazer agora. Então, tendo a modal em mãos, basta adicionar a classe opened para essa modal, que ele vai fazer a abertura certinho dessa modal. Clico aqui no botão, perfeito, ele está abrindo a modal. Se eu clicar no segundo botão, ele está abrindo a modal, só que ele não está fechando pelo X, porque a gente ainda não fez o JavaScript dessa parte. Ele fechou a primeira, porque provavelmente ele está utilizando aqui do dashboard, porque a gente está utilizando o mesmo ID. Vamos mudar o ID?
aqui do ícone do X, ao invés de close modal, vamos colocar close modal task item. Aqui embaixo, antes nós selecionávamos o box modal, esse aqui nós não precisamos fazer porque a gente está selecionando a modal dessa forma aqui. E aqui o ícone close modal, aí sim nós vamos ter que fazer. Só que aqui vai ser icons close modal, porque vai ter 3 ícones do X, porque são 3 modais, pelo menos no nosso exemplo. E ao invés de pegar o get element by ID, a gente utiliza a mesma coisa que a gente colocou lá em cima. Só que agora nós vamos pegar com base no ID. E que ID que nós botamos, deixa eu copiar aqui novamente, close modal task item. Se eu der um console.log, vai ter 3 elementos, vai ter uma coleção. E vamos fazer algo bem semelhante com o que a gente fez aqui. Inclusive vou apagar aqui embaixo, porque nós não vamos mais utilizar. E vou percorrer esses 3 ícones. E vou adicionar um evento de clique neles também. Só deixa eu colocar aqui icon close mod. E coloco um evento de clique, que eu vou copiar aqui de cima. Só deixa eu apagar a parte aqui de dentro, que não vai precisar. E quando houver um clique, o que a gente quer fazer? A gente quer capturar a respectiva modal que foi clicada e remover essa classe open que foi adicionada. Como é que a gente pode capturar a modal com base nesse ícone do X? Vamos inspecionar o elemento. Aqui no HTML. Deixa eu só abrir a tela inteira, fica bem mais fácil de visualizar. Então aqui dentro do modal header, ele tem o ícone do X, inclusive ele está selecionado lá em cima. O pai dele é o modal header, o avô dele é o modal e o bisavô dele tem a informação do data task ID. Tendo essa informação em mãos, eu consigo fazer praticamente qualquer coisa. Então eu vou ter que pegar o bisavô dele e para fazer isso nós vamos colocar o parent node. Então aqui está o pai dele, o avô, deixa eu copiar aqui, colar o avô e o bisavô. Agora sim nós temos selecionado e nós vamos ter que pegar o dataset, só que ao invés de ID, ele está como task ID. E agora sim nós temos o const task ID, ou melhor, eu não preciso pegar esse task ID, eu posso remover aqui, porque eu já tenho o elemento modal em mãos. Então isso aqui seria a própria modal. E a gente só remove a classe dela através da função remove e vamos ver se está funcionando. Vamos abrir aqui a tela cheia, vamos atualizar, clico aqui, fecho, perfeito, todas as tasks estão funcionando perfeitamente. Então essa aula ficou um pouco extensa, acredito que a parte mais massiva do JavaScript a gente já implementou. No próximo vídeo nós vamos implementar a inserção desse item no banco de dados. Isso aí vai ser bem fácil de fazer e bem rápido. E nós vamos ter que fazer um pouquinho mais de JavaScript para cadastrar esses itens aqui de forma dinâmica. Então nós vamos utilizar um pouco de JavaScript e um pouco de PHP também.